Como você sabe, as nossas crianças agora, elas estão ficando desde o início do culto lá no Ministério Infantil. Ore pelo Ministério Infantil, não é? O que tem acontecido tem sido espetacular, tem sido abençoador. Deus tem feito um grande trabalho por meio da vida da Dani, a nossa líder, e também por meio de todos os irmãos voluntários que têm servido ali naquele ministério. Então, lembre-se que enquanto nós estamos aqui cultuando o nosso Deus, os nossos filhos, os seus filhos, estão ali embaixo também, recebendo a palavra de Deus, recebendo toda a direção de Deus para esse tempo tão especial de celebração ao nome do Senhor. Então, eu quero convidar você, nesse momento, a meditar comigo na palavra. Eu tenho pregado aqui uma série na nossa igreja chamada O Cristão Ateu. Quando você crê em Deus, mas vive como se Deus não existisse. E nessa noite eu queria compartilhar a minha antepenúltima mensagem. E o meu tema nessa noite é quando você crê em Deus, mas você confia mais no dinheiro. Acho que é melhor vocês passarem para mim aí, tá bom? E você confia mais no dinheiro do que em Deus. Então eu queria pensar com você a partir do texto de Lucas capítulo 12, versículos 29 a 34. É claro que a gente vai explorar alguns outros textos, mas esse será o texto por onde nós vamos iniciar aqui a nossa conversa, a nossa preleção. Queria mais uma vez orar e pedir a direção de Deus para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas canções que a gente cantou aqui. Obrigado por esse tempo tão especial de adoração, de celebração, de rendição ao Senhor. E agora, Deus, neste culto nós queremos meditar na sua palavra e entender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Que nós possamos viver, Deus, a grande experiência do Evangelho de Jesus Cristo em todos os seus termos. E que essa mensagem seja mais uma porção deste Evangelho para a mudança e transformação da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos ler então é Lucas capítulo 12, versículos 29 a 34. Diz assim o texto: Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Amém. Certa vez eu ouvi a história de um homem que ele entrou numa igreja evangélica com uns míseros reais no bolso. Uma quantia que mal dava para ele pagar uma refeição ao final do culto. E aí, aquilo era tudo que ele tinha. Não é apenas no bolso, é tudo que ele tinha mesmo. Ele não tinha mais nada no banco, era só aquele dinheiro. Era uma pessoa que estava assim mesmo no fundo do poço. E aí, de repente, naquele culto que ele entrou para participar, ele foi tocado pela mensagem que dizia que as pessoas presas ao seu dinheiro, elas estavam erradas, enquanto que muitas pessoas estavam enfrentando fome pelo mundo, muitos missionários estavam passando necessidade nos campos, e aí o apelo é para que os ouvintes se desprendessem do seu dinheiro e entregassem as suas vidas a Jesus numa total dependência. E aí aquele homem, ouvindo aquela pregação, ele se sentiu muito tocado naquele dia. E aquelas palavras bateram fundo, bateram forte no seu coração. E ele, cheio de fé, entregou a sua vida para Jesus. E aí ele, em seguida, como um ato de um novo convertido, cheio da fé e do Espírito Santo, ele depositou numa caixa de ofertas, assim como essas aqui, aquele pequeno valor que ele tinha no seu bolso. Tudo que ele tinha era o único dinheiro para ele comer alguma coisa depois do culto, mas ele confiou na provisão de Deus e depositou tudo ali no gasofilácio. Bom, enfim. A partir dali, a vida daquele homem mudou. O gasofilácio é essa caixa que tem um buraco aqui, e aí você coloca a sua oferta aqui, tá bom? Muito bem. Então, a partir dali, a sua vida mudou completamente. Ele começou a servir a Jesus e progrediu de uma forma extraordinária. E aí ele trabalhou muito, ele prosperou bastante, e com o passar dos anos, ele já possuía diversos bens, como empresa, casa, carros, e ele tinha até um barco.
Então a situação dele mudou da água para o vinho, né? E o melhor vinho, né? Porque estava vivendo assim uma situação maravilhosa. Um dia ele foi convidado à frente para contar o seu testemunho de vida e de conversão. E aí, muito emocionado, ele contou a sua história de como que ele saiu da miséria para uma vida financeira feliz e próspera com Jesus. E aí, quando ele ia deixando o palco, né, uma senhora muito piedosa o puxou pela manga da camisa e disse assim para ele: o seu testemunho é realmente maravilhoso e marcante. Foi impressionante ouvir você contando, né, que deu a Deus o pouco que você tinha naquele dia. Mas eu gostaria de saber, se hoje Deus lhe pedisse tudo o que você tem novamente, você daria? Eu acho que a maneira como nós lidamos com o dinheiro tem sido uma das maiores dificuldades na nossa relação com Deus. Nos tempos que nós temos vivido, sobretudo na igreja evangélica brasileira, pelo mundo todo, mas aqui no nosso contexto mesmo, a gente nem precisa sair aqui das nossas fronteiras, nós temos visto muito problema da relação igreja e dinheiro. E acaba se tornando um assunto bastante delicado para muitas pessoas, tanto para tratar do assunto, como para algumas ouvir sobre o assunto. Então, quando se trata de dinheiro, a prova da nossa fidelidade é colocada em xeque. E muitas vezes nós somos reprovados. Os apelos missionários, por exemplo, os projetos ministeriais de uma igreja, esse momento de dízimos e ofertas, o problema da fome no mundo, todas essas coisas comovem o nosso coração. Mas muitas vezes não geram saques nas nossas contas bancárias. Quando se trata de dinheiro, pode ser fácil a gente confiar em Deus quando o valor que está em jogo é baixo. Mas, do contrário, é muito tentador para nós confiarmos no dinheiro. Então, ao longo dessa mensagem, eu queria convidar você a refletir, fazer uma autorreflexão, né? Olhar para a sua própria vida e refletir sobre esse tema, para que a gente saia daqui orientado pela palavra de Deus, guiados debaixo da dependência de Deus. E aí, ao final de tudo aqui, eu espero que quando nós terminarmos essa mensagem, você chegue à compreensão de que o nosso assunto não era dinheiro. O nosso assunto era a dependência de Deus. Então eu queria começar mostrando para você, pode passar para mim, esta imagem. Você já deve ter visto esta imagem, porque existe uma certa ironia no país que nós vivemos. Nas cédulas da nossa moeda oficial, o real, aparece a inscrição, se você ainda tem, né? Hoje em dia a gente quase nem tem mais dinheiro de papel, né? Mas se você observar, se tiver uma nota aí, quiser abrir a sua carteira, tirar aquela nota de R$200 que você tem aí e dar uma olhada nela, né? A pessoa vai falar assim: pastor, eu recebo essa palavra, né? Então, não tem, mas eu vou abrir a carteira e o Senhor... brincadeira. Aí está escrito lá na nossa moeda, no nosso dinheiro de papel, essa frase aí: Deus seja louvado. Eu acho que nenhum de nós precisa ser um teólogo para a gente saber que quando alguém dá louvores a Deus, porque é o que está dizendo ali, Deus seja louvado, essa pessoa está dizendo que não existe outro Deus, nenhuma outra forma material ou até mesmo imaterial que possa ser adorada. Esse é o sentido. Então, quando se diz assim, Deus seja louvado, é a mesma coisa que eu estou dizendo assim: olha, só Deus é digno de confiança e adoração. É isso que a gente está dizendo. Mas vamos convir que todos sabemos que isso não reflete a realidade. E, sobretudo, nós, agindo como cristãos ateus, nós costumamos falar de Deus, mas no viver diário, nós somos tentados a confiar, servir e, mais do que isso, adorar justo o dinheiro, no qual esse lema está impresso. Então eu queria convidar você a pensar um pouco mais sobre isso. O texto bíblico que nós lemos aqui ao início, descrito em Lucas capítulo 12, aparece aqui no Evangelho de Mateus, inserido no contexto do Sermão do Monte.
E eu já havia falado isso na mensagem que preguei há 2 ou 3 semanas atrás, aqui, nesta série, que o termo bem-aventurado significa originalmente sumamente abençoado. Bem-aventurado é um termo do grego que significa sumamente abençoado. É muito abençoado, né? Como eu disse daquela outra vez, é assim, olha, abençoado pra caramba. É muita bênção sobre a nossa vida. O ensinamento aqui acontece num contexto de satisfação em Deus, sobre todas as coisas que nós compreendemos que de Deus, de Deus, nós recebemos. E aí, nesse caso, as palavras de Jesus, elas soam para a gente assim, como se fosse um contraste a essa maneira como a gente demonstra a nossa confiança em Deus. Olha que interessante esse texto aí. Ele diz assim: o lugar que vocês mais desejam é estar perto do seu tesouro, e é lá que acabarão indo parar. Isso é Lucas capítulo 12, versículo 34, na interpretação bíblica do Eugene Peterson, que é a Bíblia A Mensagem. Então é assim que ele interpreta este versículo, as palavras de Jesus. O lugar que vocês mais desejam estar é perto do seu tesouro, e é lá que acabarão indo parar. Porque ele diz na linguagem anterior: aonde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Não é assim que você decorou no passado? Mas o Eugene Peterson colocou isso para a gente dessa maneira, e eu achei muito bacana, porque isso aí é uma confrontação. Jesus está nos confrontando. É como se Jesus perguntasse assim: no que você está confiando mesmo? Aonde você deposita a sua confiança? Ou, em outras palavras, o que você chama de tesouro? O que de fato é tesouro para você? Na realidade, confiar no dinheiro nos acontece em geral sem que a gente perceba. Então a maioria de nós acredita, ainda que seja de forma secreta, que o dinheiro é capaz de trazer a felicidade. A gente não fala isso. Não, o dinheiro não traz felicidade. As pessoas dizem isso, mas eu não acho que o dinheiro traz felicidade. Mas lá no subconsciente, a gente pensa que sim. Olha só, talvez você relute em concordar com o que eu estou dizendo aqui, mas responda sinceramente a um pequeno teste pessoal. Pensa bem, junto comigo aqui. Será que um pouco mais de dinheiro não tornaria a nossa vida melhor? Um pouco mais. Quanto? Eu sei que você está pensando numa quantia. Eu já pensei na minha quantia aqui, não é? A maioria de nós responderia essa pergunta com um sonoro sim, não é mesmo? E é aí que nós somos pegos, é exatamente aí. Nós dizemos que o dinheiro não traz felicidade, mas na verdade a gente acha que se a gente tivesse um pouco mais de dinheiro, nós estaríamos satisfeitos. Ou um pouco mais satisfeitos. Um pouco mais de dinheiro, um pouco mais satisfeitos. E aí, se tivermos um pouco mais do que esse um pouco mais que eu acabei de dizer, a gente ficaria um pouco mais satisfeito do que aquele outro um pouco mais que eu disse anteriormente. Não é verdade? Pense se eu não estou dizendo a verdade. Outra maneira pela qual o dinheiro infiltra na nossa vida é quando a gente acha que temos bastante. E aí a gente se sente seguro. Mas bastante é muito relativo. Porque o que é bastante para mim, talvez não faça nem cócegas para você. E talvez o que eu considere bastante, você acha assim, não, nem precisava tanto para mim assim. Não é? Então essa questão do bastante é muito relativo. E aí nós caímos num outro problema, de que muitas vezes o bastante nunca é o bastante. No fim das contas, a gente é levado a acreditar que enquanto mais dinheiro temos, mais seguros nós estamos. E é aí que reside o nosso problema. Então, deixa eu dizer uma outra coisa para você. A minha afirmação agora é a seguinte, pode colocar aí. O dinheiro não é a raiz de todos os males. O problema está na inclinação do coração do homem. Se você acha que eu vou aqui fazer um bombardeio ao dinheiro, ao ganhar dinheiro, ao trabalhar e conquistar mais, não é sobre isso. A nossa batalha com o dinheiro reside no fato de que ele é o principal competidor pelo nosso coração. O dinheiro é quem mais briga pelo nosso coração. Na carta que Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo, ele dá um alerta muito importante quanto a essas nossas inclinações pelo dinheiro. Olha o que ele diz. Ele diz assim:
Pois o amor ao dinheiro, pode colocar, é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Muita gente cita esse versículo dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o dinheiro não é mal. O dinheiro não é mal. O dinheiro, na verdade, é uma coisa amoral. Porque ele pode ser tanto usado para o bem, quanto ele pode ser usado para o mal. O que Paulo, o apóstolo, está dizendo aqui, é que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Preste muita atenção nisso, porque a gente diz assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas não é. O amor ao dinheiro é a raiz dos males. A questão é tão importante que até Jesus tratou sem rodeios sobre isso. Olha o que ele diz lá em Lucas capítulo 16, versículo 13. Ele diz assim, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. É sobre isso. Se Jesus fosse dos nossos dias, ele ia falar assim, é sobre isso. E é exatamente aqui que reside o fato da batalha do nosso coração. Então, nós estamos aprisionados por um sentimento de querer. É triste a gente pensar, mas os atos de muitos cristãos ateus indicam que eles adoram o dinheiro no lugar de Deus. E aqui é um autoexame. Alguns até vivem acreditando que Deus existe para nos ajudar a adquirir dinheiro e bens. Tem muito crente achando que é isso. Tem muita gente indo à igreja em busca disso. Já contei para vocês, não sei quantas vezes, de uma pessoa que disse para mim, para criança assim, eu estou indo na igreja tal, não vou citar aqui, senão vou ser cancelado, né? Aí a pessoa disse assim, aí eu perguntei assim, que legal, você está indo lá, e como que está lá? Não, ela disse assim, na verdade eu vou lá porque eu estou esperando uma bênção. Olha que interessante. Imagino que era algo relacionado a dinheiro. Então, a pessoa estava indo lá porque ela estava atrás de uma bênção. E eu fiquei pensando assim, vamos imaginar hipoteticamente que isso aconteça na vida dela. Ela vai continuar indo àquela igreja, já que ela já recebeu a sua bênção, já alcançou o que ela queria? Isso, na verdade, é uma grande mentira. Se você frequenta ou frequentou uma igreja que prega esse tipo de ensinamento, eu vou falar uma palavra categórica aqui para você. Saia dessa igreja. Essa igreja não está pregando o evangelho. Isso é uma mentira. Isso aqui faz parte do fundamento diabólico do evangelho da prosperidade. Jesus nunca pregou este evangelho. Os apóstolos nunca ensinaram isso. Embora Deus queira ver o seu povo abençoado, e a gente já falou sobre isso na outra mensagem, isso não significa que Deus queira ver todo mundo rico. Eu vou dar uma notícia aqui para você desanimadora. É muito provável que a maioria esmagadora de nós aqui vamos terminar a nossa vida pobres. Tá bom? Do jeito que você está. Há uma grande possibilidade de você ficar mais ou menos do jeito que você está mesmo. Não é? Eu desejo muito, né? Eu olho muito para os jovens, os adolescentes, e eu desejo demais que eles progridam, né? Então, quando eu vejo o jovem falar assim, entrei na faculdade, olha, eu vou estudar tal coisa, eu olho e falo, vai mesmo, incentivo, eu fico muito feliz. Eu quero, daqui a alguns anos, olhar para os jovens aqui, todos formados, com a sua vida resolvida. Desejo de todo o meu coração isso, né? Eu desejo mesmo. Assim como vocês, pais, eu como pastor, desejo a mesma coisa para as minhas ovelhas. Eu vou ter orgulho de dizer, sabe aquele garoto, desde que eu vi ele correndo aqui no corredor da igreja, é um médico, né? Sabe aquela menina, é uma dentista, olha, é um advogado. Sabe aquele garoto que ficava aqui dando um trabalho, é um pastor, um jovem pastor está trabalhando com a gente aqui agora, e seja lá qual for a profissão, é um gerente de uma loja, é um chefe de cozinha, eu sei lá, né? Seja qual for a profissão, desejo isso, mas não é sobre isso. Aqui não é sobre isso. Deus quer ver o seu povo abençoado? Sim. Deus quer ver todo mundo rico? Não, não é isso.
Então, à luz dos ensinamentos bíblicos, está muito claro que não há nenhum problema com o possuir riquezas e bens. Isso é fruto do seu trabalho. Se você buscar isso de forma honesta, se você for uma pessoa esperta, não é? Em todos os sentidos, você pode chegar lá mesmo. Eu fico admirado com pessoas empreendedoras que têm uma visão muito legal, que sabem lidar com o dinheiro, sabem lidar com os negócios, avançam muito bem. Eu lembro na minha igreja anterior, tinha uma pessoa que tinha uma empresa lá, e ele era muito perspicaz com os negócios. Cada vez eu via ele avançando, fazendo coisas incríveis, eu olhava aquilo, cara, como que você chegou nesse pensamento? Não, pastor, porque se você fizer isso aqui, olha, aí eu fui nesse caminho, eu fiz um contato aqui ali, eu ficava admirado com isso. Então, isso é bênção. Então, essa sabedoria, essa inteligência para adquirir, para avançar, essas pessoas abençoam vidas, porque elas empregam funcionários, não é? Dão emprego às pessoas, elas ajudam a movimentar a economia, tudo isso é importante para todos nós. Então, não há nenhum problema em possuir riquezas e bens. Cristãos podem ser ricos, cristãos podem até ser milionários, desde que a sua riqueza seja conquistada pelo trabalho, ou até mesmo por meio de uma herança bem administrada, enfim. Pelas palavras de Jesus e também pelas palavras do apóstolo Paulo, nós entendemos que o perigo, sabe onde é que está? Na inclinação do coração do homem. No sentido genérico, obviamente. Então, aonde está a inclinação do coração do homem? É isso que Jesus estava apontando. Aonde está a sua segurança? Pois bem, isso então agora me leva a mostrar para você, biblicamente, duas histórias, pode colocar, com duas lições diferentes. E eu acredito que essas duas histórias podem nos ajudar, podem elucidar muitas coisas para que a gente compreenda o que Deus quer mesmo que nós façamos em relação à nossa vida e o dinheiro. No seu ministério terreno, Jesus ele nos apresenta então duas histórias de dois homens que eram ricos, mas com duas lições e dois desfechos completamente diferentes, que levam a gente a uma autoanálise a respeito de quem é realmente que está no controle do nosso coração, já que o problema está na inclinação do nosso coração. Então veja bem, pode colocar para mim por favor. A primeira história está em Mateus capítulo 19, é a história daquele jovem rico. É sobre um jovem rico que um dia ele se encontrou com Jesus e aí ele perguntou o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Na verdade ele pensava em negócios. E aí eu escrevi aqui da minha cabeça o que eu acho que ele mais ou menos dizia. Era assim, olha, quanto custa, Jesus, um imóvel no céu, numa daquelas avenidas de ouro, não é? Com uma sacada voltada para o rio da vida, que não seria nada mal, né? Deve vir uma brisa bem agradável de lá. Dentro de um mesmo condomínio, eu gostaria de ficar dentro do mesmo condomínio onde fica o Palácio de Deus. Eu imagino que o Palácio de Deus deve ser bem legal, e aí o condomínio deve ser muito bem servido, que é o próprio Deus. Morar vizinho de Deus não deve ser uma coisa tão ruim. Como é que eu poderia fazer para herdar essa situação toda aí? E aí, conhecendo exatamente onde é que estava o coração desse playboy, Jesus responde assim, olha lá, se você quer ser perfeito, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Gente, vamos combinar que essa fala de Jesus aqui é complicada, não é? O cara está querendo um terreno no céu, um lugar privilegiado, condomínio de luxo, de alto padrão, fechado. Não sei para que um condomínio fechado no céu se os ladrões não roubam nem minam. Mas é a minha cabeça, né, que pensou isso, sei lá. E aí ele está lá no condomínio, belezinha, e aí Jesus fala para ele, ó, você tem que vender tudo que você tem, pega o dinheiro todo, dá tudo para os pobres, e aí você vai ter um tesouro no céu. Você não quer um lugar melhor no céu? Então começa investindo aqui. E o maior investimento é perdendo tudo. E aí você vai ter um tesouro no céu, e aí, veja bem, me segue. Vive igual esses caras aqui, ó, que estão me seguindo. Esses caras largaram tudo que eles tinham. Tá bom, eles não tinham muita coisa, mas é o que eles tinham, não é? É com isso que eles sustentavam as famílias deles. E agora eles resolveram me seguir. Queria que você entrasse aí com a galera junto aí, vamos que vamos, não é? Pensa nessa conversa de Jesus. Já parou para pensar nisso? Observe, Jesus desafiou aquele jovem rico a escolher o seu Senhor. Jesus está dizendo assim, escolhe aí quem vai mandar em você, porque eu não negocio isso, tá? Quem me segue vai me chamar de mestre por toda a vida. Então você tem que escolher agora. E aí o versículo seguinte revela a decisão que ele tomou. Pode colocar aí. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste,
porque tinha muitas riquezas. Em outras palavras, ele escolheu o seu Senhor. Então, quando a gente lê uma passagem como essa, a gente tem a tendência de achar que isso não é com a gente, mas se refere só àquelas pessoas que moram nos condomínios de alto luxo e que estão desfilando por aí com os carrões importados. A gente acha que é só para aquele cara que você viu passando com um Porsche, não é? Mas por mais difícil que seja de ouvir e aceitar, não é nada disso. A gente pode pensar que nunca rejeitamos a Jesus dessa forma, como esse jovem rejeitou. Mas a verdade é que fazemos escolhas semelhantes todos os dias em nossa vida. Observe. A gente gasta mais com café e refrigerante do que nós ofertamos na igreja. Pode perceber. Seja para projetos, seja para obra missionária. A gente lamenta porque a gente perdeu o nosso programa de TV ou a nossa série favorita, mais do que perder um momento devocional. Pode notar. A gente acorda pela manhã sonhando com aquilo que a gente vai fazer para ganhar mais dinheiro, em vez de como doaremos ou como nos doaremos mais. Você acordou de manhã falando assim, como que hoje eu posso abençoar a vida de alguém? Como hoje eu posso servir mais no reino de Deus? Não é assim que a gente acorda, na esmagadora maioria das vezes. A gente acorda dizendo assim, hoje eu tenho uma pancada de coisas para fazer. Como que eu vou conquistar as coisas hoje? Hoje eu preciso vender tanto. Hoje eu preciso comprar tanto. Hoje eu preciso conquistar. Hoje é o grande dia que eu vou comprar aquela coisa. Hoje é o dia do meu grande investimento. A gente pensa em tudo isso. Mas eu duvido que nós pensemos na mesma intensidade, no mínimo na mesma intensidade em o quanto a minha vida pode ser útil para abençoar outra vida. Será que a mensagem de Jesus era apenas para o jovem rico? Mas o problema não termina aí. Mateus conta que depois que o jovem rico foi embora, Jesus chamou os seus discípulos para uma reflexão. Veja que Jesus estava de braços abertos para receber aquele jovem. Mas ele não quis. Jesus não o forçou. Jesus não força ninguém. Jesus chamou os seus discípulos para uma reflexão. Eu acho que Jesus ficou olhando aquele jovem partir, o coração de Jesus também se partiu e pensou assim, o quanto ele poderia contribuir. E aí Jesus talvez balançou a cabeça e aí ele virou para os seus discípulos. E aí reuniu os discípulos. Então Jesus disse aos seus discípulos, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eu vou repetir o que eu já disse há pouco. Quando a gente lê um texto como esse, a gente tem a tendência de achar que não é com a gente, mas se refere só às pessoas que moram nos condomínios de alto luxo e que desfilam aí por aí pela rua com os carrões importados. Mas por mais difícil que seja de ouvir e aceitar, mais uma vez, não é nada disso. Talvez você não se considere rico, porque sempre tem alguém mais bem de vida que você. Claro, sempre tem e sempre terá. Mas eu acho que ao invés de nós nos compararmos com os moradores do condomínio de alto padrão, que desfilam por aí com seus carrões importados, que tal se a gente começasse a nos compararmos com o resto do mundo? Você sabia que mais da metade das pessoas do mundo vivem com menos de $2 por dia em condições de absoluta miséria? A gente não precisa ir longe. Há poucos dias nós tivemos aqui a presença de um pastor que nos trouxe uma mensagem que impactou o nosso coração sobre o que está acontecendo em Angola, não é? O que sempre aconteceu, infelizmente. E tudo que nós vimos aqui. E eu tenho certeza que você, assim como eu, enquanto ele falava, eu ficava me imaginando assim, como essas pessoas conseguem viver numa condição dessa? Como elas conseguem? Isso não é vida. Você pensou assim, não pensou? Eu pensei. E eu me imaginei falando assim, meu Deus, eu só posso agradecer por tudo que eu tenho. Pela casa, pelos bens, pela roupa, pela família, pela comida, enfim, por tantas coisas. Então, pode colocar para mim, olha essa frase. O que Jesus está ensinando é que a nossa riqueza nos coloca em extrema desvantagem espiritual. A minha riqueza, a sua riqueza, o que você já tem aí,
Se o nosso coração, a nossa inclinação estiver para estas coisas e a nossa segurança estiver nessas coisas, acredite, nós estamos em maus lençóis. Isso nos coloca em extrema desvantagem espiritual. Quer saber de uma coisa? A gente já largou perdendo. Já na largada já estamos perdendo. Então é isso que Jesus está falando. Mais do que isso, é isso que Jesus está nos dando como um alerta. A grande verdade é que nós não temos muita noção do que realmente significa aquela oração ensinada por Jesus, onde ele diz: dá-nos o nosso pão de cada dia. No último culto do ano passado, culto que antecede a virada do ano, eu me lembro que eu preguei e eu disse uma frase, uma história de uma menininha, que aí, num momento de uma virada de ano, aliás, desculpem, num aniversário, pediram que essa garotinha fizesse uma oração. E aí ela orou, ela disse assim: Senhor, nos abençoa por este ano, e obrigado pela comida que está sobre a mesa hoje. E aí as pessoas já acharam estranhos, porque é o pão de cada dia. Mas aí as pessoas refletiram mais. Será que essa garota não entendeu mais, essa garotinha não entendeu mais do que nós? Ela estava orando por aquilo que Deus estava dando naquele dia. E amanhã? Amanhã Deus vai prover de novo. Eu não preciso me preocupar. A minha oração é pelo que Ele está dando agora. E depois, Ele vai suprir. E amanhã, e depois, o Senhor continuará suprindo. Então eu acho que é isso. Nós não temos noção, porque todos os dias, sabe por que a gente não entende muito esse dá-nos o nosso pão de cada dia? Eu acho que a gente perdeu um pouco da noção, porque todos os dias tem comida na nossa mesa. Todo dia. Você já parou para pensar, por exemplo, nessas pessoas que perderam tudo no Rio Grande do Sul? Você já parou para pensar alguns ali reunidos em abrigos e que o alimento ainda não chegou e eles não conseguem sair dali? E alguém chega e diz assim... Eu estou imaginando, tá bom? Alguém chega assim: pessoal, eu gostaria que vocês aguardassem um pouco, fiquem calmos, nós já estamos providenciando, alguns barcos estão chegando aqui e eles já nos avisaram que estão trazendo alimento. Dentro de mais 1 ou 2 horas a comida vai chegar aqui. Você já imaginou? Dá-nos o pão de cada dia. Nós vamos sair daqui hoje à noite e aí nós vamos comer alguma coisa quando chegar na nossa casa. Todos nós temos um alimento nos esperando, seja lá o que for. Nós vamos comer alguma coisa. E talvez, se você não tiver, talvez você vai comer em algum lugar. E se você não quiser gastar comer em algum lugar, mas você está precisando passar em algum lugar, você vai ao supermercado e compra alguma coisa e prepara na sua casa. Não é verdade? É o que vai acontecer com a gente daqui a algumas horas. Então nós precisamos entender isso. Nós somos ricos, mas nós não nos sentimos realmente assim. É a nossa ingratidão, como a Gladys pregou muito bem aqui pela manhã. E por estarmos vivendo de uma forma enganada, nós queremos sempre mais e mais, e aí nos esquecemos de que é exatamente essa insatisfação com aquilo que a gente tem que está nos distanciando de Deus, para colocarmos a nossa confiança e o nosso coração nos bens e no dinheiro que nós possuímos ou que nós desejamos possuir. Então reflita sobre isso. A segunda história que eu quero mostrar para vocês encontra-se em Lucas, capítulo 19. Conta sobre um encontro de Jesus com o pequeno Zaqueu, um homem de baixa estatura que subiu numa árvore para conseguir ver Jesus e que acabou atraindo a sua atenção. Você sabe que Zaqueu era um cobrador de impostos. Então, Zaqueu era um cara que jogava em favor de Roma. Isso ao arrepio dos judeus, que com certeza o detestavam por causa disso. Havia uma conversa de que os coletores de impostos cobravam valores exorbitantes, diziam que Roma estava cobrando tanto, mas eles retinham uma parte do dinheiro para eles, enganavam o seu próprio povo. Então era um judeu jogando a favor dos seus inimigos, do povo inimigo, do povo contrário, não é? Então ele era, na verdade, uma espécie de corrupto, né? Palavra que a gente brasileiro sabe muito bem o significado, que a gente tem muitos por aí. Então, ao comer na sua casa, nenhum momento Jesus pediu a Zaqueu que ele vendesse todos os seus bens, nem que ele desse qualquer dinheiro para os pobres. Você vê isso escrito, leia lá você mesmo, em Lucas 19, a história de Zaqueu, e veja se Jesus disse isso para ele. Veja, Jesus disse isso para o jovem rico, mas Jesus não disse isso para o baixinho rico, o Zaqueu. Ele não disse isso. Mas Zaqueu, num espírito
instintivo de arrependimento, ele diz para Jesus: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Isso não é interessante? Isso não toca o nosso coração? Jesus não disse para ele fazer isso. Movido por aquilo que Jesus fez em sua vida, ele diz: estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E aí, debaixo de uma reflexão mental, ele diz assim: e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Vou pagar com juros e correção monetária. Vou aplicar uma multa. Vou estudar uma multa e vou aplicar. Tipo, sei lá, 4 vezes mais. E vou resolver isso. Você está percebendo? Isso deveria mover o nosso coração. Os atos de Zaqueu demonstravam a mudança do seu coração. Percebe? Aonde está, para onde o coração de Zaqueu está inclinado? O coração de Zaqueu está inclinado para Jesus. Ele viu em Jesus, ele já estava ansioso por isso. Ele subiu numa árvore, ele quis ver Jesus. Ele falou: eu preciso olhar esse homem. Se esse homem olhar nos meus olhos, e eu tiver uma oportunidade, e aí Jesus chega. E aí talvez Zaqueu ia dizer alguma coisa, Jesus já conhece o coração de Zaqueu. Talvez no olhar de Zaqueu, o olhar desesperado por uma transformação. Zaqueu se vê miserável. O rico Zaqueu se vê miserável. E ele olha para aquele homem e diz assim: a minha esperança está nesse homem, esse pobre, esse Jesus de Nazaré. E aí, ele não precisa nem falar, né? Jesus diz para ele: eu vou comer na sua casa hoje, hein? Tem alguma coisa para a gente lá? Prepara alguma coisa que eu vou comer com você hoje. E Zaqueu talvez pensou assim: cara, mas era tudo que eu queria, ele vai na minha casa. Era tudo que eu precisava. Olha que interessante. Os atos de Zaqueu demonstram a mudança do seu coração. É como se ele estivesse dizendo algo mais ou menos assim: olha, eu só pensava em dinheiro, o que ele pode comprar e a segurança que ele me proporcionava. Mas quando enxerguei Jesus de verdade e me encontrei com ele, o dinheiro deixou de ser importante para mim. E a resposta de Jesus para Zaqueu, qual que é? Ela é simplesmente maravilhosa. Jesus diz assim: hoje veio salvação nesta casa. Sabe o que Jesus está falando para ele? É assim, olha, eu vou falar nas minhas palavras, tá? Este cara entendeu, não é? Ele entendeu. Sabe quando você prega o evangelho para uma pessoa e a pessoa fala assim: eu preciso de Jesus na minha vida. E aí você fala: isso! Você entendeu, é exatamente isso. Não é sobre bens, não é sobre o quanto você pode dar, não é de dinheiro, não é sobre se você tem talento para servir na igreja, e aí você vai ser muito útil para nós. Não é porque você tem um bom salário e agora você vai engordar o caixa da igreja. Não é porque você é um cara legal. Não, é porque você precisa de Jesus. É só isso, mais nada. Você precisa de Jesus. E aí você entendeu. É o que aconteceu aqui. Hoje veio salvação a essa casa. E eu acho muito linda, gente. Essa fala de Jesus é tocante. Ele diz: porque este homem também é filho de Abraão. Gente, isso aqui é maravilhoso. Os judeus odiavam Zaqueu. E aí Jesus está falando assim: você entendeu. É assim, olha, entra na nossa família. Você é um filho querido. Você é um irmão amado. Zaqueu é o pródigo, que chega todo arrebentado. E aí ele fala assim: olha, eu fiz tudo errado. Se eu pudesse voltar atrás. E o pai abraça ele e fala assim: você é um filho querido. Você é amado. Entra. E aí o filho não tem coragem de entrar, porque ele está tão sujo, tão nojento, e a casa está tão arrumada para uma festa, e o pai o abraça do jeito que ele está, e puxa ele da porta para dentro, e diz assim: você é família, você é um filho amado, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus está dizendo assim: eu não vim aqui para as pessoas que estão com o seu coração inclinado para o dinheiro. Eles já têm o Deus deles. Eles não precisam de mim. Mas aqueles que entenderam, sejam ricos ou sejam pobres, que estão debaixo do problema da miséria do pecado, é para esses que eu vim.
E quando eles entendem isso, tudo muda. Quando eles têm muito, eles reconhecem que tudo vem de Deus. Quando eles têm pouco, eles reconhecem que o pouco vem de Deus. E quando eles não têm nada, eles dizem assim: toda glória seja dada ao nosso Deus. Ele vai prover. Amém? Muitas vezes a história de Zaqueu é a minha história também. Pode colocar aí. Eu coloquei uma frase para você pensar comigo. Um parágrafo. Quando não foco naquilo que é verdadeiramente importante para mim, o meu coração começa a ir em direção às coisas deste mundo. E a maior parte das vezes para desejos egoístas. O que é bom para mim. Mas, quando permaneço próximo ao meu Deus e Salvador, as coisas deste mundo deixam de parecer tão brilhantes assim. Porque Deus é mais que suficiente. Amém? Eu quero agora concluir dizendo mais algumas palavras. Se você acha que tudo o que eu disse não seja tanto assim, eu quero desafiar você a um exercício pessoal. Faça assim, olha. Compre tudo o que tiver condições financeiras de comprar. Viaje, acumule, faça tudo o que você desejar e tudo o que você conseguir com o dinheiro que você conquistar. E aí depois você trabalhe muito, mas muito mesmo, para você ganhar ainda mais dinheiro, mais e mais. Ainda que para isso você tenha que sacrificar o seu tempo com a sua família, na sua vida cristã, no seu lazer. Arrebente de trabalhar. E aí chegue no final da sua vida, e aí você se pergunte sinceramente, se todas as suas posses o satisfizeram. Pense nisso. Pergunte isso também para alguém que já chegou lá. Pergunte e ouça bem o que essa pessoa vai dizer a você. Pergunte. Eu preciso dizer que a nossa satisfação só pode ser completa na pessoa de Jesus. Não há nada nesse mundo que vai nos satisfazer plenamente. Termos Jesus é o maior tesouro que nós podemos ter. Jesus diz que Ele é o pão da vida, que nos sacia a fome. Ele é a água que jorra sem parar. Ele mata a nossa sede espiritual. Sabe aquela busca incessante? Jesus pode sanar essa busca. Jesus é a luz do mundo. É Ele que clareia o nosso caminho e mostra a direção. Jesus é o pastor das ovelhas. Quando nós nos reconhecemos como ovelhas do rebanho do Supremo Pastor, nós obedecemos a sua voz. Jesus é a porta. Jesus é o caminho para a salvação. Jesus mesmo disse que Ele é todas essas coisas. Então não existe nada, absolutamente nada do que você possa fazer para conquistar nesse mundo que vai trazer a satisfação que somente Jesus pode oferecer para você de graça. Foi um preço muito alto que Ele pagou na cruz. Foi o seu próprio sangue. Existe preço maior do que a própria vida? Mas isso chegou para nós sem custo algum. Você só precisa entregar-se. Então é somente pela graça e nada mais. Amém. Enquanto nós pensamos sobre isso, enquanto nós refletimos sobre isso, nós olhamos para dentro da nossa própria vida. E aí nós fazemos um autoexame. E aí eu penso assim, para onde o meu coração está inclinado? Enquanto eu preparava essa reflexão, eu li uma história contada por um pastor americano, né, o meu escritor preferido, Craig Groeschel, e ele é autor do livro que leva o tema da série que eu tenho pregado aqui, O Cristão Ateu. E quando eu li essa história derramou lágrimas dos meus olhos. Ele se declara, o Craig Groeschel, um cara muito carnívoro mesmo, né, daqueles que não reconhecem uma refeição, um prato que não contenha pelo menos um pedaço de bife. Muitos de nós somos assim também, né? Não tem carne, então não tem almoço, não tem janta, né? Se não tiver, não é? E ele conta que, certa ocasião, ele viajou com a sua igreja para Tegucigalpa, que fica em Honduras, para construir casas. Tegucigalpa é a capital de Honduras, na América Central, para construir casas para pessoas necessitadas. O Craig Groeschel é pastor de uma igreja gigantesca, né? São várias igrejas, né, que fazem parte do grupo, da rede de igrejas da Life Church Community. E ele diz que
viajou com o ministério da sua igreja para fazer esse trabalho, e um intérprete que acompanhava o grupo levou o pastor Craig para uma casa de uma mãe solteira. Na verdade, ele diz no livro que chamar aquilo de casa era um exagero. Ela era construída de papelão, tinham 5 pessoas que viviam ali num cômodo pouco maior que um banheiro, um chão imundo, nada de água encanada e um buraco no quintal para quem quisesse defecar. Essa é a verdade, nua e crua. E aí, de repente, aquela jovem senhora ofereceu para ele um prato de comida para o almoço. E aí ele não queria insultá-la, e aí ele conta que ele pegou o prato e começou a comer aquilo que parecia um pedaço de carne de algum animal, e ele é bem humorado para escrever o livro, e ele diz que enquanto ele comia aquilo, ele ia pedindo a proteção de Deus a cada mordida que ele ia dando, naquilo que, pelo visto, era carne de algum bicho que é melhor nem perguntar, tem coisa que é melhor não saber, não é? Mas aí, quando a refeição terminou, o intérprete perguntou se o pastor havia notado que mais ninguém tinha comido carne. E aí foi só aí que ele observou, nos outros pratos só havia arroz e tortilhas. Alguma coisa específica e barata deles lá. E aí o intérprete então explicou que alguém tinha comentado com aquela mulher o quanto o Craig gostava de carne. E aí ele conta que as lágrimas rolaram do seu rosto quando ele ouvia aquela mulher dizer que ela nem gostava de carne, na verdade, mas tinha guardado dinheiro durante meses para abençoar o pastor visitante com aquele pedaço de carne. Ela guardou o dinheiro durante meses para aquele pastor poder comer a honra de receber um pastor tão famoso, tão influente no mundo inteiro, na sua casa. E aí o Craig Rochelle termina a história dizendo assim: por que quem tem tão pouco parece ter muito? E por que quem tem tanto parece ter tão pouco do que de fato importa? A mulher que nada tinha se sacrificou para dar um presente a um sujeito que tinha tudo. Embora não possuísse nada do que buscamos todos os dias, ela tinha tudo o que muitas vezes nos falta: paz, satisfação e verdadeira alegria no Senhor. Nós, ele diz, nós, cristãos ateus, somos escravos. A mulher hondurenha é quem era verdadeiramente livre. Então, gente, quando a gente aprende a confiar só em Deus, Ele é quem irá nos prover daquilo que importa e daquilo que é duradouro. Eu quero desafiar você a confiar em Deus. Eu oro para que um dia os bens materiais que sempre nos fascinaram não tenham mais as suas garras como costumam ter. A gente está preso nessas garras. Eu estou. Eu acho que você também está. Essa pregação é terrível, ela é terrível para mim, eu acho que deve ser terrível para você também. Eu oro mesmo para que eu e você possamos nos sentir satisfeitos com aquilo que temos para comer e vestir. Agradeça a Deus, como escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo. Fique satisfeito com o que você tem. Você não tem comida no prato? Você não tem a roupa para vestir? Tudo bem, não deu para comprar aquela jaqueta que você queria. Tudo bem, esse mês não deu para ir naquele restaurante especial que você gostaria. Tudo bem, esse mês aqui você não conseguiu fazer aquele investimento que você queria fazer. Está tudo bem. Você tem tudo o que você precisa. O Senhor está cuidando de você. Então nós passaremos a reconhecer os bens que possuímos como dádivas de Deus. E aí sim, quando a gente cair na real mesmo, quando a gente entender isso de verdade, nós vamos usar tudo isso para servir o Senhor. As nossas casas, o nosso carro, o nosso dinheiro e tantas outras coisas que temos. Você já ouviu dizer aqui várias vezes as palavras do Hernandes Dias Lopes, que diz que a semente que multiplica não é a que comemos, mas é a que plantamos. Então, é aí, e só aí, que a nossa vida começa a realmente valer a pena. E enfim, nós vamos poder seguir o conselho que Paulo deu a Timóteo, entendendo que nós somos extremamente ricos e abençoados. E é com esse texto que eu quero terminar. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 17 a 19, onde Paulo está dizendo, para mim e para você, por favor, inclua-se aí no termo ricos. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente
para a nossa, não é para o nosso luxo, para a nossa satisfação. Deixa eu fazer um parêntese aqui. A nossa insatisfação pode ser fruto do nosso pecado, pela ingratidão e pela falta de confiança de que Deus está provendo todas as coisas. Continuando, Paulo diz, ordene-lhes, ele está falando para Timóteo dizer aos membros da igreja, como pastor que ele era, ordene-lhes que pratiquem o bem. É isso que vocês devem fazer. Sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir. E assim, olha que palavra maravilhosa, alcançarão a verdadeira vida. Isso é que é vida de verdade. Amém? Eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar a equipe de louvor também. Nós vamos cantar ao Senhor em seguida. Mas eu não quero deixar de usar esse momento para convidar você a mais uma vez, e agora de uma forma muito específica, muito especial, confiar em Deus. Quero convidar você a confiar em Deus. Quero convidar você a agradecer a Deus por aquilo que Ele já tem dado a você, por tudo aquilo que Ele já tem feito em sua vida. Então, essa é a nossa oração nessa noite. Talvez a nossa oração agora deva ser algo como: Senhor, me perdoe. Me perdoe por confiar mais na riqueza do que em Ti. Me perdoe porque eu olho e fico comparando a minha vida com os outros que têm mais, quando existem milhares de pessoas nesse mundo que têm muito menos do que eu. E também existem milhares de pessoas nesse mundo que têm muito menos do que eu, mas que vivem muito mais satisfeitos e felizes do que eu, porque estão depositando a sua confiança no Senhor, coisa que eu ainda não estou fazendo, porque tenho realmente agido como um cristão ateu. Esse é um grande desafio para todos nós. Eu estou na caminhada. Eu espero um dia alcançar. E eu espero que você também caminhe nessa direção e você também alcance, para que a gente possa desfrutar as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Que Deus possa nos guiar, que Deus possa nos orientar, e que a gente possa pular, na verdade, vencer este estágio da nossa vida e encontrar a plena satisfação no nosso Deus. Eu quero orar com você. Ó Senhor, nós queremos pedir perdão ao Senhor, porque nós temos errado, confiando muitas vezes na riqueza deste mundo, sendo mais dependentes daquilo que nós estamos conquistando na terra, do que daquilo que nós estamos plantando espiritualmente na eternidade, no céu. Então, Deus, talvez a gente está investindo tanto aqui e tão pouco na eternidade, mas aqui é passageiro, ali é eterno. Então, ajuda-nos a entender como Zaqueu entendeu. Que a gente não seja como aquele jovem rico, que poderia ter depositado a sua vida aos pés da cruz, aos pés do Senhor Jesus. Mas que nós sejamos como Zaqueu, que compreendeu que a sua riqueza era muito pequena, perto daquilo que Jesus poderia ser em sua vida. Ó Deus, que a gente possa viver esse estilo de vida. Talvez hajam pessoas aqui que estão querendo conquistar muita coisa. De verdade, eu oro ao Senhor que abençoe essas pessoas. Eu oro ao Senhor que abençoe os irmãos, que eles possam prosperar, que eles possam ter uma vida feliz, sim, que eles possam trabalhar e conquistar, que eles possam ser dignos do salário que recebem. Claro que nós queremos isso. Mas ao mesmo tempo, Pai, eu quero pedir que o Senhor abençoe essas pessoas, para que elas saibam que tudo vem de Ti, e que elas possam viver não na dependência daquilo que elas podem conquistar nesta terra, mas daquilo que elas podem conquistar andando na dependência do Senhor. Nos ajuda, Pai. Nós queremos aqui também nesse momento nos lembrar de que Jesus pagou um preço muito alto na cruz do Calvário, e isso para nós nada custou, quando nós entregamos a vida a Jesus. E se houverem pessoas aqui nessa noite que precisam entregar a sua vida a Jesus, ou voltar para o caminho do Senhor, que elas tomem essa decisão, que elas possam fazer isso, confiados de que tudo que esse mundo oferece é muito pouco, perto da satisfação que nós podemos ter ao entregar a nossa vida ao Senhor. Nos abençoa, Pai. Transforma vidas, transforma corações aqui. Que a inclinação do nosso coração não sejam para as coisas desse mundo, mas para as coisas do reino de Deus.
Que nós possamos amar mais, doar mais, entregar mais, usar os nossos bens, os nossos dons, os nossos talentos para servir ao próximo. E assim estaremos servindo ao reino de Deus. Obrigado, Deus. Obrigado pela igreja. Obrigado pela palavra que nos ensina o caminho certo. Como nós dissemos aqui, Senhor, não é sobre dinheiro. Nós não somos uma igreja que estamos apegados a isso. Nós não acreditamos assim. Mas acreditamos que confiarmos no Senhor é de onde virá a provisão para o nosso sustento e a nossa satisfação no Senhor. Somos gratos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém.